Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e essa é a disciplina de Introdução à Contabilidade do curso de Tecnologia em Gestão Comercial EAD. Eu estou aqui no estúdio de gravação do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras: EAD mudando realidades, na cor verde. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, ondulados até a altura dos ombros. Estou usando óculos, usando um blazer preto, uma camisa branca e uma calça caqui. Bom, o sinal que me identifica na comunidade surda é esse. Bom, agora vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos iniciar o estudo da Webaula 3, onde nós vamos estudar sobre os registros dos fatos contábeis. Então, na aula 1 e 2, nós estudamos sobre a questão conceitual. Na aula 2, nós estudamos sobre as contas, o plano de contas. Agora nós vamos estudar os livros contábeis. E o que são os livros contábeis que nós utilizamos e como eles podem ser classificados. Então, nós temos os livros principais, o livro auxiliar, o cronológico, o sistemático, o obrigatório e o facultativo. Bom, professora, eu preciso decorar isso? Não. Então, tem livros que são principais, de onde nós iniciamos a escrituração dos atos e fatos administrativos. Então, o primeiro livro que nós temos, que é o livro diário, ele é um livro principal, que é a partir dele que a gente vai elaborar a escrituração dos atos e fatos contábeis. Então, ele é obrigatório, tá? Ele é principal. Por que ele é principal? Porque nele eu vou registrar todos os fatos contábeis, todos os atos e todos os fatos contábeis ou fatos administrativos. Ele é comum para todas as empresas e ele é cronológico. O que é isso? Os registros dos atos e fatos são registrados conforme vai acontecendo, por data. Então, primeiro eu registro os atos que aconteceram no dia 1º, depois no dia 2 e assim sucessivamente. Ele é comum a todas as empresas? Sim. Então, assim, uma empresa que pretende crescer e continuar no mercado, é necessário que ela faça a escrituração contábil, iniciando pelo livro diário. Lembrando que as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, as que são MEI, EPP, ME e lucro presumido, elas são dispensadas pela tributação, para fins de tributos do governo, de elaborar este livro. Mas este livro diário, ele é importante, por quê? Porque ele vai auxiliar a empresa no acompanhamento dos seus atos e fatos administrativos e apurar o quê? O seu lucro, o seu prejuízo, se aquela empresa realmente compensa os seus sócios investir os seus recursos ali. Bom, vamos dar continuidade às formalidades desse livro. Então, as formalidades extrínsecas, ele tem que ser encadernado, com páginas enumeradas, termos de abertura, registro no órgão de competência, junta comercial ou cartório. Só que um detalhe, hoje, com o SPID digital, a contabilidade não precisa fazer esse registro na junta. Então, aquelas empresas que são optantes pelo lucro real já encaminha automaticamente essas informações para a Receita Federal. Aí não precisa registrar na junta comercial o livro diário, tá bom? É só apresentar o SPID contábil, tá ok? Bom, intrínsecas, ordem cronológica, sem rasuras, sem emendas,
língua e moeda nacional, então ele deve ser escriturado na nossa língua portuguesa em moeda nacional, em reais, sem espaços e linhas em branco. Lembrando que essa questão aqui, sem espaços ou linhas em branco, hoje a gente faz a escrituração do livro diário, nós utilizamos tecnologia. Então, como eu expliquei lá na web aula 2, vocês vão estudar aqui a realização desse livro, a escrituração manual, para vocês compreenderem como se dá a escrituração deste livro lá no sistema de tecnologia. Porque, embora a professora vai fazer no sistema de tecnologia, mas vocês precisam identificar a conta de débito e a conta de crédito que serão realizados os lançamentos adequadamente, para que ao final você consiga gerar informações para a tomada de decisão. Ok. Bom, quais são os elementos essenciais do lançamento dos atos e fatos administrativos no livro diário? O próprio nome diz, né? Diário. Então, diariamente, nós devemos escriturar os atos e fatos administrativos. Tem que ter local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, aí vocês voltam lá na web aula 2, conta debitada, débito com a conta de destino, conta a ser creditada. Então, qual a conta a ser creditada? Relaciona com a palavrinha origem. Por quê? Como a contabilidade é uma ciência, então alguns termos, algumas palavras, a conceituação é diferente da nossa linguagem usual do nosso cotidiano, certo? Nós teremos também o histórico e o valor. Bom, aí nós temos um outro livro, que é o livro Razão, que é um livro facultativo, regra geral. Ele é obrigatório para apurar o imposto de renda pelo lucro real principal. Por quê? Porque registra todos os fatos contábeis. Apresenta o quê? O movimento individualizado por contas contábeis. Então, as contas contábeis, elas são de várias classes, né? Então, a gente tem as contas patrimoniais. Nas contas patrimoniais, a gente tem a classe ativo e passivo e o patrimônio líquido. E nas contas de resultado, a gente tem as contas de receita, custos e despesas. E é um livro sistemático, onde a gente lança, por exemplo, bancos, duplicatas a receber. Cada continha dessa, nós vamos estudar nessa aula, vão receber os lançamentos com as devidas datas. E o razonete. Então, por que o razonete aqui está 2.1? Porque a gente transcreve as informações todas para o razão. Então, hoje, como é que funciona no sistema de tecnologia? Professora, a gente tem que fazer o livro diário, depois fazer o razonete? Não. Então, com a tecnologia, a gente só faz o lançamento no diário e o sistema, automaticamente, ele gera o livro razão e gera o livro razonete. O razonete, ele é o quê? É uma representação gráfica resumida do que foi lançado onde? No livro Razão. Por quê? Porque apresenta só algumas informações que estão lá no livro Razão, tá certo? Para subsidiar a elaboração do balancete de verificação. Então, qual a diferença do Razão para o razonete? Então, o razonete, ele vai apresentar o quê? O nome da conta, tá? Então, aqui o nome da conta. A conta que eu selecionei foi lá do plano de contas, que eu liberei o material para vocês, que está lá na aula, na unidade 2, tem assim, material complementar, elenco de contas. Aí tem um plano de contas lá no material complementar, de onde eu tirei as contas que nós vamos trabalhar tanto na web aula 3 e na web aula 4. Então, esse elenco de contas é do professor Ribeiro, que também está disponível lá na minha biblioteca, mas eu já deixei selecionado em um PDF para que vocês consigam acessar esse elenco de contas e identificar as contas que nós vamos trabalhar
aqui na web aula 3. Então, oriento assim, vocês estão iniciando o estudo da web aula 3 agora. Antes disso, imprimam o elenco de contas. É um resumo não muito grande, o material está disponível lá no finalzinho da web aula, da web aula 2, da unidade 2, e vocês podem imprimir e vão seguir aqui comigo na web aula 3 para vocês compreenderem como que eu vou trabalhar com esse elenco de contas do plano de contas. Então, eu fui lá nesse elenco de contas e peguei a conta caixa e equivalentes de caixa. O código dela é 1.1.101. Então, no Razonete apresenta o quê? O nome da conta, certo? Com o respectivo grupo e subgrupo. Ó, grupo e subgrupo, certo? Aí nós temos e mostra os valores lançados a débito. Então, o débito eu vou lançar aqui do lado convencionou-se, isso aqui é uma convenção universal, que os débitos todos serão lançados do lado, aqui no meu caso, no lado esquerdo, e os créditos do lado direito. Vamos lá. Então, essa é a convenção. E de um determinado período, além de apurar o saldo. Opa, voltando aqui. Então, vamos lá. Total do débito, total dos créditos. Então, desse lado aqui, convencionou-se que vai colocar os débitos. E desse lado, os créditos. E aqui a gente tem o saldo da conta. Então, o Razonete a gente utiliza para isso, para apresentar uma representação gráfica de todos os débitos e créditos daquela conta em específico. Essa conta é da onde? É do plano de contas, do elenco de contas que nós estudamos lá na web aula 2. Outro livro também interessante é o livro Caixa, que é um livro auxiliar. Então, nas empresas que trabalham com dinheiro, com espécie, utiliza muito esse livro. Então, um livro auxiliar que nele são registrados os fatos administrativos que envolvem entrada e saída de dinheiro. Então, tem esse modelinho aqui. Quem não utiliza a tecnologia, vocês encontram esse modelinho aqui de livro caixa em livrarias e é muito fácil de preencher. Bom, aí temos também o balancete de verificação, que depois que a gente faz o lançamento no diário, transcreve para o Razonete as movimentações de débitos e créditos em cada conta que foram identificadas lá no diário, a gente faz o quê? Elabora o balancete de verificação, que é a relação das contas extraídas de onde? Do livro Razão. Só que no nosso caso, para fins didáticos aqui, para vocês compreenderem melhor, a gente só vai trabalhar com a relação de contas extraídas do Razonete. Então, com seus respectivos saldos devedores e saldos credores. Então, este aqui é um dos modelos de balancete de verificação. Então, nele tem o código da conta, a conta, os saldos aí, saldo devedor e saldo credor, porque a gente tem contas contábeis que a natureza do saldo é devedor e contas também que conforme natureza do saldo é credor. Se você está com dúvida sobre a natureza do saldo das contas, então vamos lá, contas do ativo. A natureza do saldo é devedor. Contas do passivo, credor. Ficou com dúvida ainda sobre as demais contas? Acessem a web aula 2 que eu explico isso com mais detalhes. E como que é o processo de geração de informações contábeis? Então, vamos lá. Então, primeiro ocorre o fato ou ato administrativo. Como é que acontece o que seria esse fato ou ato administrativo? Então, nós temos que o documento hábil. O que é o documento hábil? Nós estudamos lá nas web aulas anteriores que documento hábil pode ser a nota fiscal, pode ser o recibo de pagamento. Então, vamos lá, você vendeu mercadoria, né? Você comercializa roupas e vendeu mercadoria e emitiu. Então, emitiu nota fiscal.
Então, essa nota fiscal é um documento hábil que também é um fato ou um ato administrativo. Então, com base nesse documento, a gente inicia o processo de geração de informações contábeis. Como que a gente faz isso? Então, a gente pega, aí a gente vai trabalhar, inicialmente, o primeiro livro que a gente trabalha é o livro diário, que a gente vai lançar todas as informações, onde a gente vai trabalhar com aqueles lançamentos de fórmula lá, uma conta de débito, uma conta de crédito, ou as outras possibilidades. Então, a gente vai fazer o quê? No livro diário, a gente faz o quê? A gente registra esses fatos, selecionando o quê? Então, a data, tem que coletar as informações de data, conta de débito, conta de crédito e o valor de débito e valor de crédito. Então, registrei no diário, aí, automaticamente, essa informação, ela vai para onde? Ela vai pro livro razão. Aí eu vou fazer o quê? A individualização das contas. Aí nós temos, como que eu faço isso, né? Na hora lá do livro diário, quando eu vou fazer esse lançamento no livro diário, eu já vou lá no meu plano de contas, no elenco de contas que eu disponibilizei para vocês, e vou identificar as contas contábeis que serão necessárias para eu realizar este lançamento. Então, aí eu já faço o quê? A escrituração contábil. Feito isso, aí identifiquei quais as contas do ativo, do passivo, de receitas e despesas, fiz todo esse lançamento, fiz o meu livro razão, que é a individualização de cada lançamento em cada conta. Aí eu vou gerar as minhas demonstrações financeiras. Quais as demonstrações financeiras? Então, vamos lá. Para gerar o balanço patrimonial, eu vou utilizar as contas 1 e 2, que são as contas do ativo e do passivo. Para você realizar a demonstração de resultado do exercício, você vai utilizar as contas de receita, de despesa, de custos e de apuração de resultado. Bom, então este aqui é o processo de geração de informações contábeis, ok? Bom, agora nós vamos colocar em prática o que estudamos nessas primeiras unidades, que é a questão da escrituração. Então, eu trago aqui para vocês alguns fatos administrativos de uma empresa para que a gente faça o lançamento no livro diário, no razonete e elabore o balancete. Então, eu trago aqui alguns fatos contábeis para a gente lançar. Então, vou realizar a leitura. Faço o lançamento diário das seguintes operações da CIA Muito Fácil Limitada, localizada na cidade de Porto Velho, no bairro Três Marias. Então, vamos lá, eu vou ler os fatos aqui e depois a gente vai iniciar a escrituração. Então, fato 1. Então, a empresa, primeiro fato que ela vai lançar é a integralização do capital social. Então, integralização do capital social, aí na data informada, no valor de 20 mil, sendo 13 mil em dinheiro, bom vocês irem marcando essas informações, e 7 mil em mercadorias, conforme nota fiscal número 5 da empresa, aí trouxe os dados. Segundo lançamento, compra de um terreno no valor de 4 mil, aqui um terreno é o quê? Nós vamos analisar depois, com entrada em dinheiro no valor de 2 mil e o restante em 30 dias, conforme escritura pública. 3. Compra de mercadorias por 7.800, então comprou mercadorias para revenda lá para a tua loja, com uma entrada de 4 mil à vista, aqui em dinheiro, conforme nota fiscal tal. Então, só 4 mil ela pagou à vista, o restante foi a prazo. 4. Venda de mercadorias por 6 mil à vista a diversos clientes, aí tem a data do acontecimento. 5. Aí eu vendi mercadorias, mas eu teve um custo. Então, para me vender gerar essa receita de 6 mil, eu tive um custo de mercadoria de 3 mil. Então, aqui é outro fato.
6, pagamento de salário do meu funcionário do mês de 1.500. 7, pagamento de 3.000 em dinheiro. Eu não comprei mercadorias? Então, eu tenho que pagar essas mercadorias. Lembrando aqui que nesses lançamentos, nós vamos trabalhar especificamente com o mês, tá? Com o mês de maio. Então, vamos lá. Como que eu faço? Agora, o que que eu pedi? Com base nos dados fornecidos anteriormente, pede-se: faça os lançamentos contábeis no livro diário, abra os razonetes, que é o resumo do razão, e levante o balancete de verificação. Então, nesta web aula, nós vamos fazer tudo isso. Vamos lá. Então, nós temos aí, eu trago aqui o passo a passo de como a gente faz o lançamento no diário, segundo o Ribeiro. Então, primeiro ponto, verificar o local e a data da ocorrência do fato, o documento emitido, identificar no fato os elementos envolvidos. Quais são os elementos? São contas do ativo, do passivo, de receita, de despesa, de apuração de resultado. 4, verificar o elenco de contas. Aí, quando vocês agora todos estão com o plano de contas na mão, com o elenco de contas, aí com base nesses elementos aqui, a gente vai lá no elenco de contas, identifica quais as contas a gente vai utilizar para registrar o quê? Os 7 fatos contábeis que eu citei anteriormente. Prepara o histórico do problema, identifica a conta a ser debitada, débito. Conceito contábil tem relação com destino, crédito tem relação com origem. Vamos lá. Então, vamos agora para o lançamento no diário. Então, o certo é a gente ter o documento hábil, mas aqui no nosso exemplo didático, a gente vai utilizar a descrição do fato administrativo. Então, nós temos integralização de capital social. Então, olha aqui, vamos marcar os elementos. Capital social no valor de 20.000, olha aqui, valor é outro elemento, em dinheiro, outro elemento, e 7.000 em mercadorias. Então, a gente tem aqui um outro valor, 7.000 em mercadorias. Então, a gente identificou o quê? 3 elementos aqui relevantes relacionados às contas. Então, a gente identificou os valores, então 20, 13 e 7. E os elementos que eu marquei aqui são capital social, dinheiro e mercadorias. Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no plano de contas e vão procurar. Bom, dinheiro é um bem, é um direito ou é uma obrigação? Bom, dinheiro em espécie é um bem, né? Então, ele está lá onde? No ativo. Então, dinheiro em espécie, ele fica escriturado onde? Na conta caixa. Então, a gente vai lá no elenco de contas e vocês vão encontrar o código da conta caixa. Então, aqui nós temos a primeira conta, que é conta caixa. Capital social. Então, capital social é o quê? Aquele dinheiro que o sócio tirou do bolso e colocou na empresa. Então, capital social. Então, nós temos contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, capital social, como nós já mostramos lá na web aula 2, é uma conta que faz parte do patrimônio líquido. Isso aqui vocês vão ter que ir estudando com base na atividade de percurso 1 para vocês compreenderem esses elementos. Aí eu vou lá, vou buscar o código da conta. Em mercadorias, então quando eu compro mercadorias para revenda, ela vai para onde? Ela vai para o estoque. Então, eu vou lá no elenco de contas identificar essas 3 contas para fazer o lançamento. Então, vamos lá. O que entrou na empresa? Certo? O que entrou na empresa? Então, o que entrou, o destino, foi o que na empresa? Dinheiro e mercadoria. Então, aqui eu terei o quê? 2 débitos. E, bom, isso foi o destino. Destino. E a origem foi o quê? Foi a conta capital social. Então, como que eu faço isso, professora? A gente faz da seguinte forma, olha lá. Então, eu tenho 2 débitos. Então, destino. O destino
desses 7 mil em dinheiro foi para... 7 mil em dinheiro não, dos 13 mil em dinheiro foi para a conta caixa. Então, qual é o código da conta caixa? 1.1.101. Bom, aí, estoque de mercadoria, 7 mil. Eu vou procurar lá no meu elenco de contas. Então, é uma conta, eu sei que estoque de mercadorias é uma conta do ativo, é uma conta de bem. Vou lá no elenco de contas. Vocês podem procurar e que vocês vão encontrar essa conta. Conta 1.1.1.601, estoque de mercadorias no valor de 7 mil. Identifiquei os débitos. Então, lembra lá o método das partidas dobradas? Para cada débito, eu terei um crédito de igual valor. Eu tive 2 débitos. Então, o crédito foi o quê? O crédito foi a origem. Da onde veio esse dinheiro? Da onde veio essa mercadoria? Veio da integralização de capital social. Aí eu vou lá na conta, vou procurar a conta analítica capital social. Vou creditá-la, que é o código 2.3.101 no valor de 20 mil. Bom, fizemos o primeiro lançamento. É interessante quando vocês forem assistir essa aula, vocês coloquem ela pausadamente e vão realizando as atividades junto comigo, para que vocês consigam compreender o processo de lançamento no livro diário. Bom, continuando agora, vamos para o segundo lançamento. O primeiro aparece aqui. Só para auxiliar vocês, a gente vai para o segundo. O segundo lançamento é compra de um terreno. Vou marcar novamente os elementos que eu tenho. Então, eu tenho um elemento terreno no valor de 4 mil. Aí você já faz a pergunta. Terreno é um bem, um direito, uma obrigação. Onde eu vou encontrar ele? Lá no elenco de contas. Bom, depois eu tenho que a entrada desse terreno eu dei em dinheiro, ó. Outro elemento. E o restante para 30 dias. Bom, isso aqui eu comprei a prazo. Também, isso aqui é um outro elemento. Olha só. Então, eu já identifiquei aqui 3 elementos das minhas contas. Então, eu tenho terreno é um bem, então vai estar no ativo. Dinheiro é um bem, vai estar no ativo. E o restante em 30 dias. O que eu gerei? Eu gerei uma dívida. Dívida é o quê? É uma conta do passivo, então ela inicia com 2, aí vocês vão procurar lá. Aí como que a gente faz esses lançamentos? O que a empresa recebeu? O que a empresa recebeu para ela? O que é dela? Compra de um terreno. Então o destino desse terreno, a entrada desse terreno foi para que conta? A gente vai lá no elenco de contas, vai encontrar a conta 1.2.3.11 terrenos. A gente vai debitar porque o destino desse terreno foi... Eu vou lançar ele na conta de terrenos, 4 mil. E qual a origem? Para me comprar esse terreno, eu usei o quê? Dinheiro. Dinheiro em espécie fica na conta, então eu vou creditar a conta 1.1.101 caixa 2.000. E o restante para 30 dias. Então, gerou o quê? Uma obrigação. Vou lá no elenco de contas, um outro crédito, na conta contas a pagar 2.1.101, R$2.000. Finalizamos o segundo lançamento. Bom, agora vamos para o terceiro fato contábil. Então, a gente vai selecionar novamente os elementos. Então, eu tenho aqui compra de mercadoria. Primeiro elemento, mercadoria, o valor, 7.800, com uma entrada de 4 mil, então outra informação, que outro elemento, dinheiro, conforme nota fiscal número 1. Então, o que nós temos aqui? Que foi dado uma entrada de 4 mil de uma compra de 7.800. Então, não está explícito que foi a prazo, mas a gente subentende-se que o restante será pago a prazo. Não trouxe aqui no fato, mas subentende-se que o restante será a prazo. Então, quais são os elementos? Mercadoria. Então, nos lançamentos anteriores, a gente já
trabalhou com a conta mercadoria. Quando eu compro, eu tenho uma empresa lá que comercializa roupas, mercadoria, eu vou lançar essa mercadoria em qual conta? Na conta estoque. Então, não precisa nem ir lá no elenco de contas, é só você constar aqui. Então, a gente já tem a continha, estoque de mercadorias. Em dinheiro, a gente já tem selecionado aqui quando eu falo que eu comprei alguma coisa em dinheiro, que eu paguei em dinheiro, eu vou trabalhar com a conta caixa. E parte dessa compra não foi paga. Então, gerou o quê? Uma obrigação. Então, nós já trabalhamos no lançamento anterior com a conta contas a pagar. Então, aqui nós já temos todas as contas, é só a gente fazer os lançamentos. Então, eu vou debitar o que entrou na empresa. Entrou mercadoria, eu vou registrar onde? Esse destino dessa mercadoria vai para onde? O destino vai para a conta estoques no valor de 7.800. E qual a origem do recurso para eu comprar essa mercadoria? A origem foi parte, saiu dinheiro do caixa e o restante gerou o quê? Uma dívida, uma obrigação de 3.800. Então, observem que aí eu tenho um débito e 2 créditos. Por isso que é interessante fazer a leitura do fato contábil e identificar os elementos presentes naquela informação. Se não tiver, você tem que fazer a leitura e tentar compreender. 4. Então, vamos aqui para o quarto lançamento, ó, venda de mercadorias. Então, aqui um elemento, venda no valor de quanto? 6.000. Outra informação aqui, à vista. Então, quando eu falo que eu vendi à vista, entrou recurso onde? No meu caixa. Então, nós já trabalhamos aqui com a conta caixa. Vamos pegar aqui nos slides o código da conta caixa e vamos fazer o lançamento. Então, o que entrou na empresa? Se eu vendi mercadoria à vista, o que entrou? Vamos lá. Entrou dinheiro no caixa. Então, eu vou debitar caixa 6.000 e vou creditar a continha venda de mercadoria. E vocês vão lá no elenco de contas e vão procurar lá as contas venda de mercadorias 4.1.01 no valor de R$6.000. Bom, continuando o próximo lançamento. Então, aquela mercadoria que eu vendi lá no lançamento 4, eu tenho que apurar o custo dela. Então, eu tenho aqui, ó, que o custo daquela mercadoria vendida aqui por 6.000, ela me custou 3, certo? Então, eu tenho que fazer os lançamentos. Por quê? Porque essa mercadoria, ela saiu de onde? Aí nós vamos fazer essas perguntas. Bom, o custo de mercadoria é uma conta. Vamos pegar aqui o custo de mercadoria vendida, é uma conta lá do resultado. Então, vou lá e vou procurar uma conta de código 5. Então, eu vou debitar. Qual o destino desse custo da mercadoria? É na conta 5.199, custo das mercadorias vendidas, no valor de 3.000. Bom, e essas mercadorias, esse custo das mercadorias teve qual origem? Eu não tinha feito anteriormente a compra de mercadoria para o estoque, olha aqui, ó. Então, agora saiu 3.000, então eu tenho que lançar um crédito. Então, a origem, então, por isso que é um crédito agora em estoque de mercadoria, na conta 1.1601 de R$3.000. Continuando, então, vendi mercadoria, tem que pagar salários. Sexto lançamento, o elemento salários, pagamento. Olha só, pagamento e salários. Então, quando eu falo pagamento, eu paguei. Não está falando que pagou no banco, então subentende-se que pagou no caixa. Então, aqui nós já temos o nosso código da conta caixa e vamos aos lançamentos. O que saiu? Se eu paguei, saiu dinheiro, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou lançar salários, é o quê? O destino desse salário é o quê? É uma despesa. Então, é a conta 3.1.308, salários ou despesas com salários de 1.500 e a origem
A origem do recurso para eu pagar esse salário saiu de onde? Da conta caixa, R$ 1.500. Bom, agora o próximo lançamento, pagamento de R$ 3.000, ó, R$ 3.000 eu paguei em dinheiro, aqui está explícito, ó, dinheiro, referente à compra de mercadorias. Então, paguei em dinheiro, algo que eu comprei a prazo, certo? Então, nós temos aqui que foi feito compras a prazo, aqui no lançamento 3 e no lançamento 2. Então, agora nós vamos fazer o lançamento. Então, se eu paguei, o que saiu, certo? E o destino foi o quê? Foi o pagamento. Então, destino, eu vou baixar o quê? Aquela contas a pagar. Então, eu paguei 3.000, eu vou debitar a contas a pagar. Quando eu comprei a mercadoria, eu creditei. Quando eu comprei essa mercadoria a prazo, eu creditei a contas a pagar. Quando eu vou pagar aquela conta, eu debito ela no valor de 3.000 e a origem deste débito foi a saída de recurso de onde? Do caixa. Aí nós encerramos todos os lançamentos no diário. Agora, o que a gente vai fazer é o lançamento nos razonetes. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e selecionar quais as contas. Vou voltar aqui e selecionar todas as contas que nós utilizamos para fazer os 7 lançamentos. Então, no lançamento 1 eu utilizei a conta caixa, utilizei a conta estoque de mercadorias, capital social. Então, vamos lá. No segundo lançamento, eu utilizei a conta terreno, só marquem aquelas contas que não se repetem. Então, no segundo lançamento, terrenos, contas a pagar. No terceiro lançamento, estoque de mercadorias, caixa e contas a pagar eu já selecionei. No quarto lançamento, olha, eu utilizei a conta venda de mercadorias. No quinto lançamento, eu utilizei a conta custo de mercadoria. Estoques eu não vou marcar porque eu já selecionei lá no primeiro lançamento. Pagamento de salários, então eu vou selecionar somente a conta salários. E no lançamento 7, eu não vou selecionar nenhuma conta, porque já são contas que a gente trabalhou anteriormente. O que eu vou fazer agora? Então, selecionei essas contas do livro diário. Isso aqui é o meu livro diário que eu apresento para vocês. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir um razonete em forma de T para todas essas contas aqui, ó, que eu já mostrei anteriormente. Vocês vão criar os razonetes dela para a gente transcrever todos esses lançamentos lá no razonete. Então, vamos lá. Então, vamos aqui aos lançamentos no razonete. Então, a gente tem aqui o primeiro lançamento. Então, a gente tem lá que foi integralização de capital. Então, capital social 20.000 está aqui na conta. Estoque de mercadoria 7.000 e 13.000 no caixa. Então, viram aqui que a gente já fez os lançamentos no razonete. Então, o caixa recebeu um débito de 13.000. O estoque de mercadoria, um débito de 13.000. E capital social recebeu um crédito de 20.000. Vamos para o próximo lançamento. A gente tem que fazer todas essas transcrições no razonete. Então, vamos lá. O lançamento 2, compra de terreno, no valor de 4.000, com uma entrada em dinheiro. Então, qual a conta que eu vou debitar? Vou debitar terreno, olha aqui, 4.000. Vou creditar caixa, 2.000, tá aqui. E vou creditar contas a pagar, 2.000. Vamos para o terceiro lançamento. Então, vamos lá. Eu vou debitar estoques. E agora, no terceiro lançamento, a gente vai lançar o quê? O débito de 7.800 no estoque,
um crédito no caixa de 4.000 e um crédito no contas a pagar de 3.800. Vamos agora para o quarto lançamento. Então, eu tenho um débito no caixa de 6.000 e um crédito na conta vendas de mercadoria de 6.000. 5. Eu tenho, lançamento 5, eu tenho um débito na conta custo de mercadorias 3.000 e um crédito em estoques de mercadoria, olha aqui, de R$3.000. Agora vamos para o próximo lançamento. Tenho pagamento de salário, então eu tenho um débito na conta de salários de 1.500 e um crédito no caixa de 1.500. Sétimo lançamento, tenho pagamento em dinheiro, então eu vou debitar contas a pagar de 3.000, olha aqui, e vou creditar o caixa. Então aqui eu já finalizo a individualização de todos aqueles 7 lançamentos que aconteceram lá no meu livro diário. Apresenta a individualização do que foi lançado na conta caixa, do que foi lançado na conta estoque, no que foi lançado na conta vendas de mercadorias, na conta CMV, na conta salários. Então, tudo isso aqui já está individualizado. Feito isso, então, o lançamento está ok. A gente vai para o próximo passo, que é o quê? Olha aqui. Apurar o montante de débitos e créditos das contas. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos apurar o montante de débito e crédito de cada conta. Então, vamos lá. Então, total de débito do caixa, 19. Total de crédito, 10.500. Da conta... Então, a gente tem aqui o saldo final, né? O saldo dessa conta, o saldo final dela foi 18.500 devedor. Próxima conta, estoque de mercadorias. Total de débito, total de crédito e a gente vai apurar o saldo. O saldo dessa conta foi 11.800. Como que eu apuro o saldo, professora? Débitos, no caso das contas do ativo, débitos menos créditos. Aí vai dar, lembra lá a natureza das contas do código 1, que é ativo? A natureza dessa conta sempre será devedora. Então, por isso que está desse lado, ó, do lado dos débitos. Vamos para a próxima conta. Contas a pagar. Então, de novo, total de débitos, 3.000, total de créditos, 5.800. Como é que eu apuro o saldo, professora? De uma conta do passivo, conta 2. Então, é diferente, eu pego crédito menos débito, que vai me dar um saldo credor, olha aqui do ladinho que apareceu, ó, um saldo credor de 2.800. As demais contas, a gente não precisa apurar o saldo. Por quê? Porque já tem o saldo, só foi um único lançamento. Então, o saldo da conta terrenos é 4.000, capital social 20.000, venda de mercadoria 6, CMV 3 e salários 1.500. Então, a gente já apurou o saldo de todas as contas. A gente já está quase finalizando. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai transcrever o saldo daquelas contas para o balancete. Então, é só a gente pegar ali, ó, olha aqui, voltando aqui. Então, vou pegar o saldo da conta caixa, que é 8.500, e vou transcrever aqui, ó, saldo devedor. O que que eu disse para vocês? A natureza das contas de código 1, isso aqui é uma conta analítica, é devedor. Então, caixa, eu vou colocar aqui na terceira coluna. Depois, a próxima conta, estoque. Qual o saldo da conta estoque de mercadorias?
11.800. Terrenos, 4.000. Contas a pagar, 2.800. Por que a senhora colocou do lado como credor? Porque as contas com código 2, elas têm natureza credora, que são as contas do passivo. Outra conta lá do passivo, capital social 20.000. Salários, por que a senhora colocou devedor? Porque salários é uma conta de natureza devedora, uma despesa. Venda de mercadorias. Então, código 4, por que a senhora colocou do lado credor? Porque é uma conta de natureza credora. Custos, é uma conta de natureza devedora. Aí, o que eu faço agora? Transcrevi todas as contas, então o balancete de verificação, eu vou transcrever o saldo das contas, identificando se ela é devedora e credora, aí depois eu só vou somar. Vou somar todas as contas do lado devedor e vou chegar no total, que vai me dar um total de 28.800. E vou somar depois o total das contas credoras, que dá 28.800. Então, aqui eu finalizo o levantamento do balancete de verificação simplificado, ok? Bom, aí nós temos aqui as contas do ativo, só finalizando. Então, são os bens e direitos, o código inicial é 1. Nós temos aqui as contas do passivo e do patrimônio líquido. Só voltando o que eu expliquei anteriormente para vocês. E contas de resultado. A gente tem aqui as contas de despesa e as contas de receita e de apuração de resultado. Bom, finalizamos aqui a nossa aula. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.